vamos bater um papo com o prefeito de Governador Valadares, André Merlo, que na oportunidade já tem praticamente 7 meses, eu não consegui te entrevistar, mas André, hoje no programa eu gostaria de falar também da pandemia, mas antes vamos falar do André. André, prefeito reeleito em Governador Valadares, em meio à pandemia, não deu nem para curtir aquela reeleição, aquela confiança. Foi uma responsabilidade seguida de confiança e, claro, de muito medo, eu acredito, para você, né, André? Obrigado, Bressa, pela oportunidade, né? E, de fato foi uma correria, eu queria ter atendido antes, né? Mas desculpa aí, mas a gente está no tempo aí, né? Primeiro eu queria ressaltar que eu sempre fui contra o acontecimento das eleições no meio de uma pandemia, né? A gente lutou aí, se posicionou, solicitamos aos deputados e senadores para ver se cancelava essa reunião, adiava a reunião, a eleição, né? E isso não foi feito, né? Eu achei um absurdo, tanto que no Brasil todo, depois da eleição que estourou o pico pior aí da pandemia, então realmente foi difícil, né? E eu fui acometido pela doença no meio ali, eu não votei em mim no primeiro turno, né? E isso foi difícil, porque você conduzir uma eleição, ficar fora dela aí, como eu fiquei mais de 12 dias, não é fácil, né? A eleição foi acirrada, então dependia da presença da gente, né? Mas, enfim, ganhamos, a população de Valadares reconheceu que a gente pode ainda fazer um bom trabalho, né? E meu pedido aqui aos secretários e a todos do governo é que a gente faça um segundo mandato melhor que o primeiro. E é muito complicado uma reeleição, né? A gente que mexe com marketing político, a gente sabe disso. Você foi acometido com o Covid, você já vinha de um trabalho que toda gestão sempre tem os contras e tem os a favores, isso é normal. Mas o que para você foi pior naquele momento? Você que é um camarada tão temente a Deus, cristão, a gente vê que você é de um temor a Deus impressionante, até a sua forma com que você gere o município, a gente vê isso. Quem te conhece sabe disso, da sua personalidade enquanto prefeito e enquanto o André Merlo, né? A gente que já te conhece há muito tempo. Eu queria que você me falasse disso, o que foi pior para você naquele momento? Não, eu acho que a gente foi para uma eleição com a consciência pesada, né? Porque, olha, não pode aglomerar. Como que você vai para uma eleição sem aglomeração? A gente foi retirado dos meios de comunicação muitas coisas, então quase que levando a gente para o corpo a corpo. A eleição, ela é corpo a corpo, né? O eleitor ainda no Brasil, ele quer ver o candidato, ele quer o aperto de mão, o abraço, o olhar. É assim a eleição. Então, a gente já foi meio indignado com essa situação. Então, isso foi constrangedor no início. Depois, a gente, em reuniões internas, olha, o que está posto é isso aí, temos que encarar, não adianta mais, né? Nós tivemos também um fato, aí já vamos falar assim, em termos da eleição, que nós teríamos em Governador Valadares, pela biometria que foi feita, e antes de começar a pandemia, nós teríamos um turno só, como agora, nesse momento, o TRE já declarou Valadares com um turno só. Eu não sei se muita gente cancelou título, ou se foi embora da cidade, que a gente tem essa tradição das pessoas irem para outros países e tal. Eu sei que Valadares hoje tem em torno de 185 mil eleitores, não tem mais acima de 200 mil. E isso já em fevereiro de 2020 já tinha sido detectado através da biometria. E seria declarado então um turno só. Uma eleição de um turno só, ela é uma configuração muito diferente da de 2 turnos. E a surpresa nossa, logo depois o TRE desconsiderou essa biometria, dizendo que por causa da pandemia nós teríamos 2 turnos, continuaria tendo 2 turnos, né? Então isso aí mudou também a configuração da eleição, dando oportunidade a muitos entrarem como candidato. Como você tem uma eleição de um turno só, isso restringe, né? Enquanto 2 turnos, todo mundo com esperança de ir para o segundo turno, tão rápido como nós tivemos 11 candidatos, né? Então realmente foi difícil, mas graças a Deus, e aí veio a questão da doença, e a gente
pensa muito, né? Quando você está na UTI, né? Fiquei 8 dias na UTI, isolado mesmo, sem telefone, sem nada, no meio da eleição. Aliás, o resultado do domingo, né, do primeiro turno, eu só fiquei sabendo por acaso na segunda, porque o médico na UTI foi lá e eu falei assim, ó, eu preciso saber, eu sou candidato lá, pelo menos, se eu fui para o segundo turno. Aí ele abriu lá no WhatsApp dele, no celular dele, ó, e mostrou, né, que eu tinha ido para o segundo turno. Então eu nem pude vivenciar isso, né? Foi muito difícil, realmente é uma coisa totalmente diferente, né? E Valadares, com essa pandemia, você como prefeito estava o interino, claro, aqui tomando conta que você ficou afastado. Tinha que ser prefeito, né? E candidato. Isso. Né? E aí tem a questão do comércio local, tem a questão do povo do disse-me-disse, e a vacina quando chega, aquela pressão. Né? Porque na verdade você estava numa panela de pressão ali, campanha. Vacina para chegar e decidir se vai vacinar, se não vai vacinar. Se vai fechar o comércio ou não. O empresariado todo, a gente via que você estava do lado do comércio, dos empresários, não queria que o comércio fechasse, tanto que a sua equipe teve aquela flexibilização várias vezes, né? Como é que foi esse entorno? Porque hoje parece que as coisas estão andando, né? Até melhores do que antes. A gente vê o comércio já mais satisfeito, as pessoas mais... E hoje a gente comemorando mais de 100 mil vacinados em Valadares, né? Que a gente não pode deixar de falar que mais da metade da população, praticamente, né? É mais de um terço. Um terço da população está com a primeira dose. Então, a gente, 100 mil vacinados dentro de Valadares é um motivo de orgulho para você, né? Isso. Bom, naquela época a gente estava no meio daquela turbulência de buscar esse equilíbrio, né? E aí, fecha tudo? Porque a recomendação da saúde era fechar o isolamento, né? Mas e aí, vai quebrar todo mundo, né? Então eu acho que isso pesou até na campanha, eu sempre fiquei do lado do emprego, do lado do empresariado, não em detrimento da saúde, tentando esse equilíbrio. Também conversando muito em cima de diálogo, chamando os empresários, ó, gente. E aí, em alguns momentos, eles mesmo entendiam, não, tem que fechar mesmo, tem que segurar, tem que, né, daí a pouco vinha a pressão para abrir, e a gente sempre tentando flexibilizar, já que até hoje, né, a gente sabe que a aglomeração não é o recomendado, mas também não teve nada que comprovou ou que falasse, ó, se fizer isso não vai ter pandemia, né? Então era conviver mesmo. E claro que com as questões já colocadas, porque quando o povo lá no início, lá em março, né, não sabia o que tinha que fazer, eu acho que nós fomos prudentes, fechamos, seremos umas 2 semanas, fechado mesmo, né, para as pessoas se educarem com álcool, máscara. Aliás, nós estamos sem máscara aqui porque nós já estamos vacinados. Né? E as pessoas então já sabiam o que tinha que fazer. Na eleição, depois de 6, 7 meses aí do início da pandemia, todo mundo já sabia o que tinha que fazer, né? Mas aí vinha aquela pressão, né? Eu falei, gente, as pessoas têm que saber, têm que ter consciência e a economia tem que girar, porque senão, Valadares, que não tem grandes indústrias, né, ainda, né? Tem o comércio aí que depende do emprego ali, se fechar tudo vai ser um caos, né? Então, graças a Deus, também tivemos um apoio muito grande do Ministério Público, né? Ao contrário de outras cidades aí, tiveram pressões terríveis aí. Aqui nós tivemos um aliado, que foi o Dr. Randall, o promotor, que não foi um aliado, ele foi uma pessoa que entendeu todo o processo. Eu chamei ele o tempo todo para participar, ele e outros promotores também, mas principalmente ele, que era da área da saúde, para nos ajudar. Então a gente não fez um decreto aqui com a imposição do prefeito André, ou que foi da Bressa, ou da saúde. Não, vamos sentar aqui, o que é o melhor hoje nesse caso? Então o Ministério Público opinava, a gente, a saúde, os comerciantes brigavam para ter o comércio mais aberto, e aí achava aquele equilíbrio, vai ser assim, pelo menos essa semana, 15 dias aí, e aí a gente foi levando, né? Então, hoje acho que a gente é reconhecido aí como um prefeito que conseguiu fazer esse equilíbrio, apesar da gente lamentar hoje as mais de 1.200 mortes que nós tivemos em Valadares. Mas isso foi no mundo todo, né, Bessa? E hoje, inclusive, salvo engano, nós já estamos no 4º dia, né, com 0 mortes. Então a gente também tem que falar das coisas boas que estão acontecendo, graças a Deus, 100 mil vacinados em Valadares. Hoje, salvo engano, eu não sei se é o 3º ou 4º dia, Virgínia.
Eu acho que é o quarto dia. Será o quarto dia hoje. Então, assim, zero morte, né? E a gente teve a estrutura na saúde, a sua saúde brilhantemente, teve essa força-tarefa que eu acho que Carol e os outros nem dormiam, né, prefeito? A gente nem sabe como nós conseguimos isso. Nós conseguimos abrir num hospital que já era sufocado 30 leitos de UTI. Nós tínhamos 8 só 8. Aí nós mantivemos esses 8 e abrimos mais 30 exclusivo Covid. E aí o Samaritano também, um trabalho muito bom, quero agradecer lá, conseguiu abrir também 28 leitos de UTI. Então nós tivemos aqui SUS, totalmente gratuito para a população, né? 58 leitos de UTI. Aí vinha mais os particulares, né, para completar a rede aí. Então, por falta de leitos, assim, nós tivemos dificuldade só no início desse ano. Foi um momento rápido ali, que tivemos 100% de ocupação, tanto no privado como no público, né? Mas aí a gente conseguiu enviar para outros locais de Minas e até do Espírito Santo. Então, acho que isso foi bem conduzido, apesar de ser uma novidade para todo mundo. Né? Então, uma coisa diferente. Nós nunca, jamais imaginávamos que ia passar por uma pandemia, né? Uma coisa que no mundo atual aí, mas estamos passando ainda, né? Vamos falar assim, mas agora com a vacina vai melhorar tudo. E o que vem por aí ainda? Você como gestor, qual que é a principal recomendação que você passa para a população? Porque a pandemia ela existe, ela está aí ainda, a gente tem ainda as variantes que estão acontecendo e ainda tem o detalhe de ano que vem a gente tem que vacinar novamente, porque a gente não sabe como é que vai ser essa durabilidade da vacina. Qual que é a sua maior recomendação no atual momento? E a onda verde ou a amarela, ela está chegando já? A gente pode ficar esperançoso? Tá. Nossos números melhoraram muito esses dias, vai ter reunião do nosso comitê aí, nós devemos melhorar aí a onda, mas essa é uma preocupação também. Quando você flexibiliza, o pessoal relaxa. Nós não podemos relaxar, apesar da vacina. Os entendidos aí, eles falam que uma comunidade imunizada tem que ter 70% da população vacinada, primeira e segunda dose. E nós não temos isso. Nós estamos falando de primeira dose, vamos botar em 35%, 40%. Apesar que isso está acelerando bastante agora, a gente acha que até o mês de agosto a gente já vai ter chegado a 18 anos. Maravilha, né? O setor produtivo aí que trabalha e que estuda, de universidade e tal, que viaja, estará tudo vacinado. Então vai ser um ganho muito grande. Mas nós não podemos, você até comentou comigo aqui, fora da Câmara, aí, que tem conhecido que já vacinou e está com problema. Eu tenho também conhecido, apesar que a vacina, ela quando se pega e foi vacinado, a tendência é que o impacto do corona seja menor. Mas então nós temos que tomar cuidado. Apesar que eu defendo assim, continuo defendendo a flexibilização, porque nós não podemos parar, ninguém aguenta mais a questão parada. Nós temos um setor muito penalizado, que você faz parte dele, de eventos muito penalizado, nós temos que ir voltando devagar. Entendeu? E a gente, às vezes, nós tivemos discussões difíceis com o setor, eles querendo abrir, e realmente foi o setor mais penalizado no meu modo de ver. Tanto que você me conhece da exposição agropecuária. 2 anos sem exposição, 2 anos sem Expo Leste, é um prejuízo muito grande, né, para tudo, né? Mas nós tivemos que conviver com isso. Então agora eu acho que as coisas vão andar, a recomendação é que a população se resguarde. Eu acho que a gente via um coreano, um japonês andando de máscara e fala assim, esse cara é doido, né? Por que ele tá... Eu acho que é uma tendência agora, até para outras doenças transmitidas por vírus, né? Porque você acostumou a poder andar de máscara, vão andando e talvez uma variante dessa não pegue a gente, né? Com a máscara, tá? É horrível, né? A máscara. Mas eu acho que vai ser uma tendência. E a questão da vacinação, o pessoal está perdido igual a pandemia, viu, Prensa? Agora já tem gente falando que tem que ter a terceira dose. Quer dizer, nós não vacinamos nem a segunda ainda, né? Já estão pensando na terceira. Então isso aí vai ser fruto de estudo. Eu também confio na ciência. O Brasil mostrou aí que tem capacidade de desenvolver inclusive vacina, né? E, infelizmente
esse foi o lado pior da pandemia. Politizaram a pandemia. Se todo mundo tivesse unido, o governo federal, os estados, os prefeitos, todo mundo, eu acho que a gente já estava bem lá na frente. Exemplo, né? E aí a gente tem que se render ao primeiro mundo lá, os Estados Unidos, a Inglaterra, o primeiro mundo já está lá, o futebol, o campo cheio, a gente está vendo aí na Eurocopa e por aí vai. Por quê? Porque eles têm uma organização diferente da gente. A gente ficou brigando aí que vacina e tal, ao invés de sentar na mesa, né, e briga aí com todo respeito ao presidente, ao governador de São Paulo, eu acho que os dois estão errados, né, tinha que ter unido, né, e a gente já estava bem mais avançado em relação à vacinação. É exemplo de outros países. Hoje os Estados Unidos mandam dose para o Brasil, imagina bem, né, e para outros países aí. Então você vê, a gente fala mas eles são ricos. Não, mas eles se organizaram rapidamente. São preparados para aquilo ali, né? É uma questão até de cultura e tal. Mas enfim, isso aí eu acho que já passou e agora a gente vai acelerar essa vacinação e, se Deus quiser, a vida normal. Amém. Prefeito, agora vamos mudar um pouquinho o foco, porque a pandemia a gente vai ter que conviver com ela ainda há algum tempo, né? Vamos falar de obras, vamos falar sobre o que também você tem feito muita obra, tem feito muita coisa, né? Eu costumo falar que você está trabalhando da periferia aos bairros mais sofisticados, como exemplo a ilha, que você já tem problemas de muitos anos e você está tentando resolver os problemas não só da ilha, como de bairros periféricos, e as obras estão pela cidade toda. E as obras não pararam, né? A pandemia está aí, mas obras não pararam. E com muita dificuldade, porque nós tivemos que fazer um esforço tremendo financeiro, né, para enviar recursos para a saúde. A saúde, ela teve um financiamento ano passado pelo governo federal, foi muito importante, mas esse ano está muito aquém da necessidade. Então nós tem que desviar recursos, como ano passado também tivemos, né? Para você ter ideia, um leito de UTI, ele é financiado pelo Ministério da Saúde em R$ 1.600 a diária, né? E a gente gasta para a pandemia, para o Covid, para o tratamento da Covid, diferente de outras doenças, que esse recurso poderia cobrir, o da pandemia, esse leito fica em mais de R$ 4.000. E essa diferença aí fica para o município. E a gente atende mais 50 municípios. Né? Então isso acaba ficando aí para Valadares bancar, a gente está brigando por esse recurso a nível estadual e federal, mas nós tivemos que fazer esforço. Então acaba tirando do nosso planejamento de obras, de manutenção da cidade, e aí vem os famosos buracos e uma luta que a gente já até cansou. Por exemplo, a gente tinha lá depois do Estradão do Penha, um local que nós já tínhamos consertado umas 10 vezes. Falei, não vamos consertar mais não. Deixa a população, ela vai reclamar um pouco, mas depois ela vai ver a nossa intenção. Aí nós fizemos um projeto, arrumei o recurso e refizemos lá. Vai lá que está uma maravilha, agora não vai dar problema mais. Então Valadares, em algum momento para trás, não fizeram isso, e aí você vem nesse remendo aí, tapa buraco, tapa. Então a gente, realmente agora nós espalhamos, nós estamos com uma estrutura preparada agora, para a gente fazer mais calçamentos na cidade, que é uma coisa que traz dignidade às pessoas, né? Agora, isso é questão de infraestrutura, né, Bressa? Agora, o pensamento principal nosso, no sentido mais amplo da palavra, é buscar o desenvolvimento de Valadares, né? Realmente é gerar emprego e renda. A gente está aí nessa luta da Sudene, que deu uma esfriada na gente, que tudo pronto para ser sancionado pelo presidente, e ele vetou os motivos técnicos. A gente acha ainda que é político lá, com o Senado e tal, mas tem agora a possibilidade de quebrar, derrubar esse veto, e o pessoal está trabalhando para isso, tanto os 3 senadores, Carlos Viana, Anastasia e o próprio presidente Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado, e os deputados, né, todos aí trabalhando junto, independente de partido, né, o Ercílio, o Euclides, o Leonardo Monteiro, todo mundo trabalhando para derrubar esse veto do presidente. E parece que o presidente, inclusive, já recomendou aos líderes lá para permitir que esse veto seja derrubado. Vamos ver que isso ajudaria demais o desenvolvimento, aceleraria esse desenvolvimento, né? Mas eu costumo dizer, até falei numa reunião do secretariado essa semana, gente, nós vivemos até hoje sem a Sudene. Se ela não vier, não pode ser isso que vai parar a Valadares, né? Então, olha, a gente hoje está com a obra do aeroporto, que é fundamental para o desenvolvimento. Às vezes as pessoas, né, que moram num
bairro simples aí, fica pensando, eu quero saber de aeroporto, não, mas ela um dia vai compreender que é por ali que entra o empresário, que vai gerar emprego para aquela pessoa mesmo, né, para a família dela, né. Então a gente está com essa obra em pleno andamento, acho que ano que vem a gente entrega essa obra. A nova captação de água, todo mundo parou de falar, parecendo até que é uma mentira, mas ela está em pleno andamento, a gente entrega até o ano que vem também. A gente tem reformado coisas emblemáticas de Valadares, você sabe, Teatro Atiaia. Parece uma coisa boba, é cultura, o que isso vai interferir na minha vida? Mas tudo são complementos, né? Tem a cultura, tem o esporte, tem a vida da gente, né? Então a gente está reformando o Teatro Atiaia, a açucareira está em reforma. Então a gente tem trabalhado em todas as áreas para ter uma Valadares sempre melhor. Nós temos mudado também muitas leis em Governador Valadares. Primeiro, para adequar ou nivelar e alinhar com o Estado e União, com as leis federais e estaduais. Isso sempre tem que estar criando novamente essas leis, né? Porque vem as leis de cima para baixo, senão você fica fora ali da questão da legalidade. A gente tem modernizado essa questão. Nós estamos com uma visão muito tecnológica e inovadora, né, para Valadares. Nós criamos um parque tecnológico, acho que a tendência pós-pandemia aí é isso, né? Como você tem um programa hoje, como você está me explicando, uma plataforma, né? Não é do meio tradicional mais. Então acho que a tendência mundial é essa e nós não podemos ficar para trás. Valadares sempre foi uma cidade, apesar de o valadarense fala que às vezes é atrasado, não, mas é uma cidade adiantada, que tem um intercâmbio com o mundo todo muito forte e nós não vamos deixar perder isso. Então a gente está muito focado nesse desenvolvimento. Para esse desenvolvimento precisa de muita coisa. A Sudene, se ela viesse, ajudaria muito, mas a gente tem trabalhado, nós estamos hoje com um secretariado muito técnico, sabe o que faz. Temos uma pessoa até que vem da academia, que é muito bom, que é o professor Hilton, está no desenvolvimento, e inclusive modernizando essas leis todas aí, para a gente tá tendo o que oferecer para o empresário, mesmo que já está instalado no Valadares, né? Nós temos o Jacques, que está no planejamento, que vem da Associação Comercial, é o presidente da Associação Comercial ainda, com uma visão então empresarial, né? Eu fiz questão de convidar para vir para o governo, porque o empresário enxerga a administração pública de um jeito, então não, vem cá empresário, ajuda a gente aqui. E as coisas não são assim, né? Eu também venho do meio empresarial e tal, e a gente chega achando que vai mudar tudo de um dia para o outro. E não é, a democracia é de passo a passo, é com diálogo com a outra casa, que é a Câmara, aí vem a Justiça, que às vezes até, tem hora que eu reclamo muito, né? Decisão do prefeito e da Câmara, né? Aí a Justiça, alguém entra lá, bloqueia tudo. Mas está valendo, é o jogo aí que tem, não só em Valadares, é no Brasil aí. Mas enfim, a gente está focado no desenvolvimento. Quero ressaltar, falei de 2 secretários, mas também o vice-prefeito, o David, está trabalhando muito como secretário de governo também, e outros secretários. A gente procurou montar um secretariado, como sempre, bem mais técnico do que político. Isso tem hora que atrapalha a relação com a política, mas eu ainda acredito nisso. Eu acho que a gente precisa de ter uma administração pública mais técnica, mais resolutiva, de mais entrega, né? Isso que a gente está buscando. Pois é, e você tem essa peculiaridade de sempre ouvir, né? Embora as pessoas sempre achavam que o André não vai ouvir a população, não vai ouvir os secretários, e tudo que você resolve, eu já percebi isso, você quer ouvir todos os lados. A exemplo, as obras, né? Você falou nos empresários, mas você também falou na reforma da açucareira, na reforma do Teatro Atiaia, que também mobiliza e gera emprego. Abre essa de que forma? Para o camarada do barraqueiro, o pipoqueiro, o autônomo. Então assim, você está pensando em todo mundo, né? Do maior para o menor, e isso é muito bacana, né? Na população como um todo. Eu não faço nada sem conversar com muita gente. Às vezes eu tenho que definir, tenho que decidir. Mas eu gosto de conversar, porque a gente está aqui como prefeito, você não é dono da cidade, né? A cidade é de todo mundo. E a gente erra também. E eu acho que o importante é quando você reconhece, vamos voltar atrás aqui, realmente foi exagero aqui, às vezes você com boa intenção, você até erra também. E às vezes por falta de conhecimento também, né? Alguém propõe alguma coisa, acha que aquele ali é o caminho certo, vai ver, opa, não é, erramos, vamos voltar aqui. Tem gente que não faz isso, né? Mas eu tenho facilidade de fazer isso. De voltar atrás e eu gosto muito de conversar.
Outro dia falaram que a Polícia Federal estava de olho numa coisa que ia ter aqui na prefeitura. Eu falei, não, então vou ser o primeiro a ir lá na Polícia Federal. Fui lá no delegado, me recebeu muito bem, eu falei, eu quero ser o primeiro a estar aqui, porque eu não aceito esse tipo de... Né? Então a gente sabe que a gente os órgãos de controle, eles vigiam a gente o tempo todo, né? E tem que vigiar mesmo, todo mundo, né? O controle, é dinheiro público, é dinheiro de todo mundo, e a gente preocupa muito. E como nós temos 9 mil servidores, às vezes você pode ter alguém errando ali que você nem está sabendo. É verdade. Então a gente fica preocupado. Então quando eu fiquei sabendo, corri lá, então eu gosto de conversar. O Ministério Público tem prefeito que corre do Ministério Público. Eu quero ser o mais aliado possível, porque eles recomendam coisa boa para a gente, né? Tem hora que a gente sabe que tem por força de ofício lá, eles exigem muito explicações e tal, mas a gente entende, é o papel do Ministério Público, né? O que a gente não pode aceitar é perseguição, né? Porque eu nunca tive, não tenho problema nesse sentido, mas até acho por esse estilo de ir ao encontro logo e resolver, né? E às vezes um secretário cria uma situação que não foi do agrado do promotor, de alguém, a gente vai lá e senta, não, vamos resolver isso aqui, qual é o entendimento melhor? Né? Tivemos um problema esse dia aí do mercado municipal, né? Fechar o mercado municipal, né? A gente via que não precisaria fechar o mercado naquele momento, daquela maneira, né? Poderia fechar as lojas que estavam inadequadas com o projeto de bombeiro, né? Mas enfim, quem ajudou nisso tudo foi o próprio Ministério Público, que compreendeu também. Aí a Justiça determinou que ficasse aberto, ou se fechasse a que está inadequada, quer dizer, mas a gente ficou em cima disso aí, indignado, porque fechar o mercado municipal, o mercado nosso, eu considero aí já acha uma que maravilha. É o André que está fechando. Graças a Deus resolveu, agora eles estão fazendo se adequar, né? Estão fazendo também, que precisa ser feito. A gente sabe que o brasileiro gosta de postergar as coisas, né? Não, isso aqui não vai fechar nunca e tal. Eu acho que tem que fechar quem está errado, agora vai penalizar o que está certo. Se lá fosse porque o bombeiro entende que lá é um condomínio só, é um imóvel só por causa daquela cobertura, mas ali tem arruamentos, tem roda de fuga fácil, né? Então, quer dizer, isso tudo a gente convive aqui e só resolve em cima do diálogo. Se você quiser brigar, só dá justiça, só dá trabalho para os juízes, coitados lá, que ficam julgando até coisas que eles não... Eu até encontrei com o juiz um dia, não, podia resolver isso lá, eles vêm cair no meu colo aqui e não precisaria, né? Mas é assim, né? Mas a gente vai tentando resolver as coisas no diálogo. Amém. André, eu gostaria de ficar com você aqui mais meia hora batendo papo, né? A gente sabe que tem muita coisa de Valadares para mostrar, não só de Valadares, como dos distritos também, que eu sei que você tem trabalhado muito pelos distritos aqui de Governador Valadares, e prometo não demorar mais tanto tempo da gente gravar. Não dá tempo. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para a população de Valadares e também, né, dos distritos que você está gerindo com tanto amor, porque o segundo mandato ele tem que ser muito amor mesmo, né? E com tanto amor e com tanto afinco, o seu espaço está aberto. Eu queria te agradecer, Bressa, e dizer o seguinte, o normal do Brasil com essa questão da reeleição, eu gostaria que isso fosse repensado, inclusive, um mandato maior e sem reeleição, né? Eu acho que seria o ideal. O que é o normal? Um primeiro mandato bom, pensando em fazer que seja reconhecido pela população para ser reeleito, né? E um segundo relaxado. Isso é que acontece geralmente. No primeiro dia, no 1º de janeiro agora de 2021, a primeira reunião que eu fiz foi em cima disso. Vamos tentar fazer, gente, um segundo mandato melhor que o primeiro. Nós, infelizmente, pegamos uma prefeitura na gestão passada desarrumada e hoje ela está arrumada. A educação nossa funciona muito bem, dando exemplo aí, né, para o Brasil e para o mundo. Foi a primeira educação a ir para a TV aberta, né? Então um trabalho sensacional do secretário Prata lá. Então nós arrumamos a educação, a saúde não parou de funcionar, apesar que é um grande desafio no dia a dia, né? E a infraestrutura a gente está sempre organizando aí, né?
Então a população de Valadares e o distrito, a gente tem um slogan antigo, distrito também é cidade. A gente olha com o mesmo carinho, a gente recebe as associações, né? Agora essa semana eu vou inaugurar o calçamento lá no Meu Kids, que era um desejo antigo, a gente está fazendo o dever de casa também. Nós temos quase 2.000 quilômetros de estrada de terra para serem mantidas, né? Patrolada, cascalhada, então não é fácil, aí vem a chuva, estraga muito, mas a gente está aí trabalhando muito para levar dignidade para todo valadarense, né? Isso é que a gente quer. E o grande sonho do prefeito André é um desenvolvimento pleno, é gerar emprego para todo mundo, para que nossos filhos não precisem ir embora da nossa cidade. Nós temos uma bela cidade, uma cidade polo, mas que não se comporta como cidade polo, porque a cidade polo sempre tem que importar mão de obra, né? Cresce e precisa de gente para trabalhar. Valadares, infelizmente, a gente exporta mão de obra e mão de obra com conhecimento. Pelas belas universidades que nós temos aqui, faculdades, pessoas se formam e às vezes têm que ir embora daqui. Então esse é o grande sonho meu, das pessoas ficarem em Valadares, trabalhando com a sua família. Eu acho que a gente fortalece cada vez mais a nossa cidade. Vamos continuar trabalhando muito para trazer isso para o governador Valadares, desenvolvimento pleno. É isso aí. André, eu como uma boa valadarense da Gema, quero te agradecer, né, pela entrevista e por poder passar para o meu público algumas partes desse governo tão maravilhoso. Eu te falo isso, você sabe. Obrigado. Que você tem o apoio sempre teve o apoio da minha família, né? A gente gosta do seu trabalho, a gente admira seu trabalho, não só como gestor, mas como pessoa também. E que Deus te dê muita força e te proteja até o final do mandato e não desistir de Valadares, não desistir da gente, viu? Isso aí. Obrigado. Eu que agradeço. Eu bati um papo com o prefeito reeleito de Governador Valadares, André Merlo, e o programa Tudo de Bom fica por aqui. Eu prometo voltar amanhã com muito mais para você.